A chuva caía como lâminas afiadas sobre as ruas de Lisboa naquela noite de outono, e João corria sem olhar para trás, o coração martelando no peito como se quisesse escapar do peito apertado pela traição. Seus pais, aqueles que ele sempre acreditou serem pilares inabaláveis, haviam gritado palavras que cortavam mais fundo que qualquer faca: saia daqui, você não é mais meu filho. No escuro, ele tropeçou em uma poça, caindo de joelhos, e foi ali, no chão molhado da calçada do Carmo, que o telefone vibrou com uma mensagem de um advogado desconhecido: João Almeida, você herdou algo que mudará tudo. Venha a Évora amanhã. Aquelas palavras, pescando na tela rachada, eram o fio de esperança em um abismo de rejeição, mas ele não imaginava que aquele segredo enterrado nas raízes de sua família desenterraria fantasmas que abalariam não só sua vida, mas as fundações de uma cidade inteira. João acordou no banco de um jardim público perto da estação de Rossio, o corpo dolorido e a mente em turbilhão. A noite anterior parecia um pesadelo distante, mas o inchaço nos olhos e o frio que ainda se infiltrava nos ossos confirmavam a realidade cruel. Aos 22 anos, ele havia saído de casa aos 18, fingindo ser o filho perfeito para evitar o inevitável, mas o beijo roubado com um colega de faculdade durante uma festa de fim de ano havia selado seu destino. Seus pais, donos de uma pequena confeitaria no bairro Alto, eram católicos devotos, e a descoberta de sua orientação sexual veio como um raio em céu claro. Você é uma vergonha para nós, dissera o pai, os olhos vermelhos de raiva e decepção. A mãe, em silêncio, apenas virara o rosto. Agora, sem um teto, sem família, João pegou o trem para Évora com o pouco dinheiro que tinha no bolso, o suficiente para uma passagem de ida e uma refeição frugal. O advogado, um homem magro de uns 50 anos chamado Sr. Mendes, esperava-o na estação de Évora com um guarda-chuva desnecessário, pois o sol do Alentejo já secava as últimas gotas da chuva lisboeta. João, lamento sua perda, disse ele, estendendo a mão com um aperto firme mas compassivo. Seu avô, Manuel Almeida, faleceu há 2 semanas. Ele deixou tudo para você, a casa na periferia da cidade, as terras e documentos que ele guardou a vida inteira. João piscou, confuso. Seu avô? O homem que ele mal conhecera, que visitava a família uma vez por ano com histórias vagas sobre viagens e um sorriso melancólico. Manuel havia-se afastado da família após a morte da avó, vivendo recluso em Évora, e João sempre o vira como um enigma distante. Por que eu? Meus pais, começou João, mas Mendes ergueu a mão. Ele especificou você. Dizia que você era o único com coração livre. Vamos à casa. Lá, tudo se explicará. A viagem de táxi serpenteou por colinas douradas de oliveiras, o ar seco e perfumado entrando pela janela entreaberta. Évora surgia como um oásis medieval, com suas muralhas brancas e catedrais que pareciam sussurrar segredos do passado. A casa de Manuel era uma vila modesta nos arredores, com paredes caiadas e um jardim selvagem de flores silvestres que desafiavam o outono. Ao entrarem, o cheiro de livros velhos e lavanda seca envolveu João como um abraço fantasma. Mendes sentou-se à mesa da cozinha, abrindo uma pasta de couro rachado. Seu avô era um homem de letras, historiador amador. Mas ele guardava mais que papéis. Aqui está a escritura da propriedade, e estas cartas. Elas são para você ler sozinho. João pegou o maço amarrado com fita vermelha, as mãos tremendo. A primeira carta, escrita em caligrafia trêmula, começava: Meu querido neto, se você está lendo isso, é porque o mundo ainda não mudou o suficiente. Eu vivi uma vida de sombras por amor, e agora é sua vez de trazer a luz. Enquanto Mendes explicava os detalhes legais, a casa valia o suficiente para uma vida confortável, e as terras incluíam um vinhedo pequeno que rendia modestamente. João folheava as cartas em silêncio. Elas falavam de um amor proibido nos anos 70, de um companheiro chamado Rui que Manuel perdera para a ditadura, de reuniões secretas em caves de Lisboa onde homens como ele sonhavam com liberdade. Mas o que o fez congelar foi a última página: o segredo não é só meu, João. Está enterrado no porão, em uma caixa de ferro. Ele pertence à cidade. Revelo, se tiver coragem, mas saiba que fantasmas acordam. O advogado tossiu, quebrando o silêncio. Há mais. Seu avô deixou uma condição: você deve morar aqui por 6 meses antes de vender qualquer coisa. E há uma carta para seus pais, mas só você decide se envia. João assentiu, o peito apertado. Pela primeira vez em dias, ele sentiu algo além de dor, curiosidade, talvez um propósito. Naquela tarde, sozinho na casa que ecoava com memórias alheias, João desceu ao porão úmido, guiado por uma lanterna velha. O ar era pesado, cheirando a terra e poeira acumulada. No canto, sob uma lona rasgada, encontrou a caixa de ferro, trancada com um cadeado enferrujado. Com um pedaço de arame que achou na bancada, ele forçou a fechadura, o coração acelerado como se estivesse roubando um tesouro. Dentro, não havia ouro, mas pilhas de fotografias amareladas,
diários encadernados em cor e um envelope selado com cera vermelha. As fotos mostravam Manuel jovem, rindo ao lado de um homem de olhos intensos, Rui, sem dúvida, em praias desertas do Algarve, em festas clandestinas no Chiado. Os diários narravam noites de paixão roubada, perseguições pela PIDE, o medo constante de serem pegos. Mas o envelope. O envelope continha um mapa desenhado à mão, marcando um local no centro de Évora, e uma nota, o testamento da cidade. Eles mentiram sobre o herói da Revolução. João passou a noite acordado, lendo à luz de uma lâmpada fraca, as palavras de seu avô tecendo uma teia de emoção e raiva. Manuel não era só um avô recluso, ele fora parte de uma rede underground de ativistas GLBT durante o regime de Salazar, ajudando a esconder amantes, falsificando documentos, arriscando tudo por um vislumbre de igualdade. Rui, seu grande amor, fora preso e torturado, morrendo em uma cela sem nome. E o segredo maior, Manuel descobrira que um dos heróis da Revolução dos Cravos de 1974, um político local ainda vivo e reverenciado em Évora, havia traído membros da rede para salvar a própria pele, incluindo Rui. Provas, cartas assinadas, testemunhos, estavam na caixa. Revelar aquilo destruiria reputações, reescreveria a história local. Mas por que ele, João, o neto expulso, o garoto sem raízes? Porque você sabe o que é ser invisível, escrevera Manuel. E você tem a força para tornar visível o que eles enterraram. Ao amanhecer, com o sol tingindo as paredes de rosa, João ouviu batidas na porta. Era Tomás, o vizinho de 25 anos que Mendes mencionara como o rapaz que cuida do vinhedo. Alto, com pele morena do sol alentejano e cabelos pretos cacheados que caíam sobre a testa, Tomás carregava uma cesta de uvas frescas e pão quente. Ouvi que o neto do velho Manuel chegou. Bem-vindo. Eu sou Tomás Oliveira, e esta terra é mais família que inimiga. Seus olhos castanhos, quentes como o vinho tinto da região, encontraram os de João por um segundo a mais, e algo se acendeu, não faísca imediata, mas uma brisa sutil que prometia calmaria após a tempestade. João sorriu pela primeira vez em dias, convidando-o para entrar. Enquanto comiam, Tomás falou da cidade, as festas de São João, os mercados de azulejos, mas também os sussurros sobre o fantasma de Manuel, lendas de um amor perdido que assombrava as noites de Évora. João sentiu o peso do segredo crescer, mas na presença de Tomás, ele pareceu um pouco menos solitário. Os dias se transformaram em semanas, e João se instalou na rotina da vila. De manhã, ele explorava o jardim, plantando sementes de alecrim que Manuel anotara no diário como símbolo de lembrança eterna. À tarde, trabalhava no vinhedo com Tomás, cujas mãos calejadas guiavam as dele com paciência infinita. Você tem jeito para isso, dizia Tomás, rindo quando João tropeçava em uma raiz. Como se a terra soubesse que você pertence aqui. Aquelas palavras ecoavam o que Manuel escrevera, e João começava a questionar se o destino não era só crueldade, mas também um tecelão sutil. Tomás era viúvo, não de uma esposa, mas de um namorado que perdera para uma doença 2 anos antes, e em conversas ao pôr do sol, com taças de vinho espumante, ele compartilhava histórias de dor e cura. Aqui em Évora, as pessoas julgam menos, mas ainda sussurram. Eu aprendi a ignorar, mas às vezes dói. João ouvia, sentindo uma conexão que ia além da amizade, um puxão magnético que o fazia curar quando seus dedos se roçavam ao colher uvas. Mas o segredo no porão ruía sua paz. Ele pesquisava na Biblioteca Municipal, um edifício gótico cheirando a pergaminho, confirmando fragmentos das anotações de Manuel. O herói, em questão era Dr. Vasco Mendes, ironia do destino, homónimo distante do advogado, um ex-prefeito de 70 anos, autor de livros sobre a Revolução, palestrante em escolas. Sua estátua no Rocio de Évora brilhava sob o sol, e multidões o aplaudiam em desfiles anuais. As provas contra ele eram irrefutáveis, uma carta confessando a traição para ganhar favores do regime, nomes de prisioneiros entregues, incluindo Rui. João debatia consigo mesmo à noite, o sono fugidio. Revelar aquilo honraria o avô e Rui, mas destruiria famílias, abalaria a frágil identidade da cidade. E se Tomás, com raízes profundas em Évora, o visse como inimigo? Uma tarde chuvosa, enquanto organizava as fotos no sótão, João encontrou uma Polaroid escondida, Manuel e Rui em 1973, abraçados em uma praça vazia, com a legenda "Pela liberdade que virá". Lágrimas embaçaram sua visão. Ele desceu correndo, precisando de ar, e colidiu com Tomás na cozinha, derrubando uma pilha de cartas. O que é isso? Perguntou Tomás, pegando uma foto antes que João pudesse impedir. Seus olhos se arregalaram ao reconhecer Rui. Meu Deus! Este era o companheiro do seu avô. Minha avó contava histórias sobre ele, um poeta que desapareceu. João congelou, o segredo escapando como fumaça. Há mais. Muito mais. Sentaram-se à mesa,
E pela primeira vez, João contou tudo, a expulsão, as cartas, a traição de Vasco. Tomás ouviu em silêncio, o rosto endurecendo. Se isso for verdade, Évora precisa saber. Mas Vasco é intocável. Ele financia o Museu da Revolução, é pai de metade dos vereadores. Uma faísca de raiva brilhou nos olhos de Tomás, mas também admiração por João. Você é corajoso por carregar isso. Como eu gostaria de ter tido alguém assim na minha juventude. Naquela noite, sob as estrelas que pontilhavam o céu alentejano como diamantes espalhados, eles caminharam pelo vinhedo. O ar era fresco, carregado do aroma terroso das videiras. Eu fui expulso também, sabe, confessou Tomás, a voz baixa. Meus pais em Beja me renegaram quando eu disse que amava Miguel. Ele se foi, e eu fiquei com o vazio. Mas você. Você me faz querer acreditar de novo. João parou, virando-se para ele. Seus olhares se encontraram, e o mundo pareceu pausar. Tomás estendeu a mão, tocando levemente o braço de João, um gesto simples que carregava o peso de promessas não ditas. Fique, João. Não por obrigação, mas porque aqui. Você pode ser inteiro. O beijo que veio depois foi tímido, um roçar de lábios sob a lua, selando não luxúria, mas uma aliança frágil contra o mundo. Mas no coração de João, o segredo latejava como uma ferida aberta, pronto para sangrar. As semanas seguintes trouxeram uma calmaria ilusória. João e Tomás teciam uma rotina de afeto sutil, cafés partilhados na varanda, risadas sobre anedotas do vinhedo, toques casuais que aqueciam o frio da solidão. João enviou a carta de Manuel aos pais, um ato de coragem que o deixou exausto, mas sem resposta veio, só silêncio ensurdecedor. Ele mergulhava nos diários, descobrindo mais sobre a rede de Manuel, um grupo chamado Sombras Livres, que incluía artistas, poetas e até um padre renegado, todos unidos contra a opressão. Uma entrada chocante revelava que Rui havia escrito um manifesto antes de ser preso, escondido em um mosteiro próximo a Évora, e Manuel nunca o recuperara. Se eu pudesse encontrá-lo, murmurou João para si mesmo, traçando um mapa no envelope. Foi Sofia quem trouxe o primeiro conflito real, irmã mais nova de Tomás, 20 anos, estudante de História na universidade local. Ela apareceu um domingo com uma torta de amêndoas e olhos curiosos. Baixinha, com cabelos ruivos herdados de uma avó irlandesa e um piercing no nariz que desafiava as tradições alentejanas, Sofia era o furacão na vida calma do irmão. Então, o misterioso neto do fantasma chegou, brincou ela, abraçando João como se fossem velhos amigos. Mas ao ver as fotos espalhadas na mesa, seu rosto mudou. Rui. O Rui do manifesto perdido. Meu professor fala dele como um mártir esquecido. Sofia era abertamente queer, namorando uma garota de Setúbal, e sua empolgação era contagiosa. João, isso é ouro histórico. Deixe-me ajudar. Podemos digitalizar, pesquisar arquivos. Tomás franziu a testa. Mana, é perigoso. Vasco ainda tem amigos na polícia. Mas Sofia bufou. Perigoso. A história é perigosa quando escondida. Eu tô dentro. Com Sofia no time, o trio formou uma aliança improvável. Eles se reuniam à noite na vila, luzes baixas para evitar olhares curiosos, decifrando o mapa. Levava a uma capela abandonada nos arredores de Évora, parte das ruínas romanas que a cidade usava para turismo. Amanhã vamos, decidiu João, o pulso acelerado. Mas naquela véspera, enquanto caminhavam de volta para casa após um jantar em uma tasquinha local, onde riram de pratos de migas e vinho de borra, um carro passou devagar demais pela rua estreita. Dentro, um homem de meia idade com cicatriz no queixo os observou fixamente. Quem era aquele? Perguntou João, o estômago revirando. Tomás empalideceu. Um capanga de Vasco. Ele sabe que você chegou. O medo se instalou como névoa, mas também uma determinação feroz. Na cama, abraçada a Tomás, João sussurrou, não vou fugir de novo. Não desta vez. A expedição à capela amanheceu sob um céu nublado, o ar carregado de umidade que grudava na pele. Eles dirigiram o velho Fusca de Sofia pelas estradas poeirentas, o rádio tocando fado melancólico de Amália Rodrigues como trilha sonora involuntária. A capela de São Lázaro erguia-se como um esqueleto de pedra entre oliveiras retorcidas, suas paredes cobertas de era e musgo. Aqui, disse João, apontando o mapa para uma laje solta no altar. Com uma barra de ferro que Tomás trouxera, eles ergueram a pedra, revelando um nicho escuro. Dentro, embrulhado em pano oleado, o manifesto de Rui, páginas datilografadas denunciando a hipocrisia do regime, clamando por direitos para os amores não nomeados. Mas anexado, um bilhete de Manuel, se você encontrou isso, saiba que Vasco estava aqui em 74. Ele queimou metade, mas salvou o resto para chantagear. O trio leu em voz alta, vozes tremendo de emoção. Sofia chorou.
Isso muda tudo. É prova de que a revolução comeu seus filhos. De volta à vila, a euforia durou pouco. Uma carta anônima escorregou por baixo da porta ao meio-dia, par de cavar o passado, ou o presente te enterra. Assinada com um selo de cera, o mesmo do envelope de Manuel. João sentiu o pânico subir, mas Tomás o abraçou forte. Eles estão assustados porque sabemos a verdade. Sofia, prática como sempre, sugeriu, publiquemos anonimamente no jornal local. Ou melhor, no blog da Uni. Mas o conflito interno de João explodiu naquela noite. E se isso machucar inocentes? A família de Vasco, a cidade que ama suas mentiras. Tomás o olhou, ferido. Você acha que esconder honra Rui? Honra seu avô? Ou é medo de ser expulso de novo, de mim, de nós? As palavras cortaram fundo, e João saiu porta afora, correndo para o vinhedo sob a chuva que voltava a cair. Ali, ajoelhado na lama, ele gritou para o céu, porque ele, porque agora? Horas depois, Tomás o encontrou, encharcado e exausto. Eu sinto muito. Mas amor verdadeiro não é fácil, João. É lutar lado a lado. Eles se reconciliaram sob a tempestade, o beijo molhado de chuva selando uma promessa mais profunda. O clímax se aproximava como uma onda inevitável. Sofia descobriu que Vasco daria uma palestra no Templo Romano de Évora no aniversário da Revolução. Em poucos dias, um evento lotado, com prefeitos e jornalistas. É a chance perfeita, disse ela. João hesitava, atormentado por um telefonema dos pais, a mãe, voz trêmula, pedindo para ele voltar, pelo bem da família. Eles leram a carta, explicou ela. Seu pai. Ele chora à noite. Mas o pai, ao fundo, resmungava, diga que ele mude. A ferida se reabriu, e João desligou, o coração partido entre o passado e o futuro. Tomás, sentindo a rachadura, organizou uma reunião com amigos da comunidade GLBT local, um barman de Setúbal, uma artista de rua, um professor aposentado. Você não está sozinho, disse Tomás. Nós somos a rede agora, como a de Manuel. Na véspera da palestra, o confronto veio inesperado. 2 homens invadiram o vinhedo ao anoitecer, exigindo os documentos. Pelo Dr. Vasco, grunhiu um, brandindo um porrete. João e Tomás lutaram, não com socos heróicos, mas com astúcia. João jogou terra nos olhos de um, Tomás usou uma enxada para derrubar o outro. Sofia, alertada por um grito, chamou a polícia com o celular. Quando as sirenes soaram, os agressores fugiram, mas não sem deixar uma ameaça. Isso é só o começo. A polícia, corrupta ou não, registrou o boletim, mas João sabia que o tempo acabara. Naquela noite, de mãos dadas com Tomás e Sofia, ele decidiu, vamos à palestra. Com ou sem disfarce, a verdade sairá. O dia da Revolução amanheceu radiante, bandeiras vermelhas tremulando nas ruas de Évora. O Templo Romano, com suas colunas milenares, fervilhava de gente, famílias, estudantes, veteranos de 74 com medalhas no peito. Vasco subiu ao pódio, voz grave e quando, nós lutamos por liberdade, e a conquistamos contra todas as ODS. João, no fundo da multidão, suava sob o casaco, o manifesto dobrado no bolso. Tomás apertava sua mão, Sofia filmava discretamente com o telefone. Quando Vasco pausou para aplausos, João ergueu a voz, tremendo mas firme, e a liberdade para quem amava nas sombras. Para homens como Rui, traído por heróis falsos. O burburinho cresceu. Vasco empalideceu, reconhecendo João. Quem é você, rapaz? Um agitador. Mas Sofia projetou as fotos no telão improvisado, hackeado por um amigo Teshi, e as palavras de Rui encheram o ar. A revolução verdadeira começa quando todos os amores são livres. O caos irrompeu. Gritos de apoio misturaram-se a vaias, veteranos choravam ao reconhecer nomes perdidos, jornalistas corriam para microfones. Vasco desabou no pódio, murmurando negações, mas as provas circulavam por WhatsApp, viralizando em minutos. A polícia chegou, mas não para prender João, para escoltá-lo para segurança, enquanto a multidão cantava o hino da Revolução com novo fervor. No meio da multidão, abraçado a Tomás, João sentiu o peso se dissolver. Você o fez, sussurrou Tomás, beijando sua testa. Pela luz que Manuel prometeu. Mas o abalo não parou na cidade. Naquela noite, o telefone de João tocou, seu pai, voz rouca. Volte para casa, filho. Nós estávamos errados. Sobretudo. Lágrimas rolaram, e João, pela primeira vez, perdoou, não esquecendo, mas abrindo espaço. Sofia publicou o manifesto online, e Évora acordou transformada, uma placa em memória de Rui no Rossio, debates em escolas sobre amores invisíveis, até Vasco, destituído, confessando em uma entrevista lacrimosa.
A cidade, outrora quieta, pulsava com conversas honestas, e João, o garoto expulso, tornou-se seu guardião improvável. Meses depois, na vila agora cheia de risadas, João e Tomás colhiam uvas sob o sol de primavera. Sofia planejava um documentário, e os pais de João visitavam pela primeira vez, olhos baixos mas cheios de remorso. O segredo abalou a cidade, disse João a Tomás uma noite, deitados na rede do jardim, mas curou algo em mim. Tomás sorriu, traçando círculos no peito dele, e nos uniu. Amor não é sem conflitos, mas é o que nos faz renascer. Sob as estrelas de Évora, João soube que o legado de Manuel não era destruição, mas renascimento, um amor que, uma vez revelado, iluminava para sempre. Enquanto o eco da palestra ainda reverberava pelas ruas de Évora, João acordava com o peso de uma nova realidade. A vila, que antes parecia um refúgio isolado, agora atraía olhares curiosos, vizinhos batendo à porta com pães caseiros e perguntas veladas, jornalistas deixando cartões de visita na caixa de correio. Você é o herdeiro do escândalo, brincava Sofia ao telefone, sua voz animada contrastando com a exaustão de João. Ele se sentia exposto, como se o manifesto de Rui tivesse rasgado não só o véu da história, mas sua própria pele. Tomás, sempre o âncora, preparava o café da manhã com ovos mexidos e figos frescos, seus movimentos calmos uma âncora no turbilhão. Um dia de cada vez, murmurava, beijando a nuca de João enquanto servia a xícara. Mas por baixo daquela serenidade, João via as sombras. Tomás recebia olhares frios no mercado, sussurros sobre o namorado do agitador. O telefonema dos pais havia sido um bálsamo parcial, mas a ferida sangrava. João decidiu ir a Lisboa no fim de semana, enfrentando o trem lotado com o coração na garganta. A cidade o recebeu com sua agitação habitual, elétricos rangendo nas colinas, vendedores de castanhas assadas no chiado, mas para ele, cada esquina revivia a noite da expulsão. A confeitaria dos pais, com sua fachada azul e o cinto tilintante, parecia menor agora, encolhida pela memória. O pai, Manuel Pai, ironia do nome, esperava atrás do balcão, mãos trêmulas limpando um copo inexistente. A mãe, Teresa, correu para abraçá-lo, soluçando. Meu menino, perdoe-nos. Eles sentaram no apartamento apertado acima da loja, o ar cheirando a açúcar queimado e arrependimento. O pai falou primeiro, voz grossa, eu fui um tolo. Cresci ouvindo que homens como você eram pecado. Mas li as cartas do meu pai. Seu avô. Ele sofreu o mesmo, e eu nunca soube. Revelações fluíram como vinho derramado. O avô Manuel havia escrito ao filho anos antes, implorando aceitação, mas o pai de João, endurecido pela igreja, queimara as cartas. Agora, com a verdade de Évora nas manchetes, ele via o ciclo. Volte para a família, suplicou. João, olhos úmidos, balançou a cabeça. Eu tenho uma agora. Mas a porta está aberta. O abraço final foi apertado, um começo frágil. De volta a Évora, o conflito escalou. Vasco, não disposto a cair sem luta, contratou advogados que espalhavam boatos. João era um oportunista, forjando documentos para ganhar fama. Um artigo no jornal local, O Fantasma Inventado, questionava a autenticidade do manifesto, citando fontes anônimas. Sofia Furiosa organizou uma contramanifestação na praça, com cartazes de verdade para Rui e depoimentos de sobreviventes da rede. João falou, voz firme apesar do tremor, não é sobre mim. É sobre os silenciados. A multidão aplaudiu, mas na saída, um homem o encurralou, o mesmo da cicatriz. Cuidado, garoto. Segredos têm donos. Tomás o arrastou para longe, mas o medo se instalou, envenenando as noites. Eu não posso te colocar em risco, confessou João a Tomás uma madrugada, virado de costas na cama. Tomás o puxou para si. Risco é o preço da verdade. E eu escolho você, todos os dias. A tensão nas relações se aprofundou com a chegada de Pedro, um jornalista de Lisboa enviado pelo Diário Nacional. Alto, com óculos de armação fina e um sorriso charmoso que desarmava defesas, Pedro era abertamente gay, e sua entrevista inicial na vila fluiu como conversa de amigos. Sua história é épica, João. Um coming out duplo, pessoal e histórico. Mas enquanto gravavam, seus olhares demoravam, e João sentiu uma faísca indesejada, um eco de sua vida lisboeta de flertes superficiais. Tomás notou, o ciúme fermentando como mosto azedo. Ele é só um repórter, defendeu João, mas a dúvida plantada cresceu. Pedro ficou dias em Évora, jantando com o grupo, contando histórias de ativismo em bares de Alfama. Uma noite, após taças de mais de vinho, ele confidenciou a João, eu invejo sua coragem. Eu ainda me escondo atrás de artigos. O ar carregou, e Pedro se aproximou, lábios roçando a orelha. João recuou, coração disparado. Não. Eu tenho Tomás.
Mas o incidente rachou algo, e na manhã seguinte, Tomás confrontou: você hesitou. É isso que quer? Liberdade para vagar. A briga explodiu, palavras afiadas sobre confiança e medo de compromisso. João saiu, caminhando horas pelas muralhas da cidade, questionando se o amor era só outra prisão disfarçada. Sofia mediou a reconciliação, convidando-os para um piquenique nas ruínas romanas. Vocês são idiotas um pelo outro, riu ela, servindo queijos e azeitonas. Sob o sol filtrado pelas pedras antigas, Tomás se abriu: eu perdi Miguel porque hesitei em lutar. Não vou perder você por orgulho. João, vulnerável, admitiu: Pedro me lembrou o garoto solitário que eu era. Mas você me faz querer ficar. O beijo de perdão veio ali, entre colunas caídas, simbolizando renascimento. Mas o destino girou novamente. Pedro descobriu uma carta perdida na caixa de Manuel, endereçada a um protetor, na rede, o próprio pai de Vasco, que salvara Manuel uma vez, criando uma dívida familiar. Isso humaniza o vilão, disse Pedro. Ou complica tudo. João viu o dilema: perdoar o passado ou condená-lo. Enquanto isso, a cidade fervilhava. Uma petição para remover a estátua de Vasco circulava, mas contrapropostas pediam um museu para vítimas da ditadura, incluindo a comunidade GLBT. João foi convidado para um debate na Câmara Municipal, seu primeiro teste público real nervoso. Ele preparou com Tomás e Sofia, ensaiando respostas até a voz falhar. No salão abafado, com vereadores de rostos enrugados, ele falou do coração: meu avô ensinou que segredos matam devagar. Revelá-los dói, mas cura. Aplausos esparsos, mas um vereador idoso, lágrimas nos olhos, confessou: meu irmão era como Rui. Obrigado. A vitória parcial fortaleceu João, mas na saída, uma carta anônima o esperava: o protetor sabe. Fuja. A ameaça culminou em uma emboscada no vinhedo. João colhia sozinho ao entardecer quando o carro parou. 2 homens saíram, um com uma arma reluzente. Deu os papéis. O pânico congelou João, mas memórias de Manuel o impulsionaram. Ele correu para a casa, trancando a porta e ligando para Tomás. Sirenes uivaram minutos depois, e a polícia prendeu os agressores, ligando-os a capangas de Vasco. No hospital, após um corte superficial no braço, João abraçou Tomás. Acabou. Quase, respondeu ele. Mas o verdadeiro clímax esperava na confissão de Vasco, marcada para o dia seguinte. A confissão de Vasco foi televisionada, um espetáculo que paralisou Évora. No estúdio improvisado na prefeitura, com luzes cruas destacando rugas profundas, o ex-prefeito sentou-se curvado, mãos entrelaçadas como em oração. Eu traí para sobreviver, admitiu, voz quebrada. Rui, Manuel. Eu os entreguei porque o regime prometeu silêncio para minha própria fraqueza. A câmara capturou o instante em que ele olhou para João, sentado na primeira fila. Você tem razão, rapaz. Eu era o monstro nas sombras. O país assistia, debates acalorados em redes sociais, mas para João, era catarse misturada à pena. Após o programa, Vasco se aproximou, oferecendo uma carta do pai, o protetor. Leia. Ele me salvou, mas me amaldiçoou com culpa. A carta narrava uma noite de 1972, quando o pai de Vasco escondeu Manuel e Rui em sua adega, arriscando tudo. Perdão não apaga fatos, disse João, mas guardou o papel, um lembrete de que vilões têm matizes. O abalo se espalhou para as relações pessoais. Os pais de João vieram a Évora pela primeira vez, hospedando-se na vila com tensão palpável. Teresa cozinhava pratos lisboetas, bacalhau à brás, pastéis de nata, tentando reconectar, mas o pai, ainda rígido, questionava Tomás durante o jantar: você é estável para meu filho? Tomás, educado mas firme, respondeu: estabilidade não é tradição, senhor. É escolha diária. João mediou, o peito apertado entre lealdades. Uma noite, sozinho com o pai no jardim, ele confrontou: você expulsou o que amava por medo. Não repita. O pai, olhos baixos, confessou: eu vi o avô sofrer em silêncio. Jurou que meu filho não passaria pelo mesmo. Ironicamente, causei o oposto. Lágrimas fluíram, e um abraço relutante selou um perdão parcial. Mas Sofia, sempre a provocadora, organizou uma noite quier na vila, com amigos da comunidade dançando fado moderno. Os pais, convidados, ficaram rígidos, mas ao verem João rir nos braços de Tomás, algo amoleceu. Um passo Ngote veio com a descoberta de um diário perdido de Rui, escondido na capela durante a escavação. Sofia o encontrou ao limpar, páginas frágeis cheias de poemas para Manuel: teu toque é revolução quieta, amor que derruba tronos. João leu em voz alta para o grupo, voz embargada, e Tomás, tocado, propôs: vamos publicar.
Um livro, com as fotos. Mas o conflito surgiu quando Pedro, o jornalista, ofereceu publicar no Diário Nacional, exigindo exclusividade e insinuando uma parceria mais próxima com João. Nós poderíamos ser uma equipe, disse ele em um café isolado, mão sobre a de João. Desta vez, João recuou imediatamente, mas o incidente reacendeu ciúmes em Tomás. Você flerta com o perigo, acusou ele, e a briga eclodiu em gritos no vinhedo. Eu escolho você. Por que duvida? Tomás, ferido por perdas passadas, confessou, Miguel me deixou porque eu não era suficiente. Medo de que você veja o mesmo. A vulnerabilidade os uniu, passando a noite conversando até o amanhecer, sendo promessas de confiança. A cidade, enquanto isso, se dividia. Uma onda de apoio à comunidade GLBT surgiu, desfiles espontâneos, murais de ruínas nas paredes, mas backlash veio de conservadores, com panfletos chamando João de destruidor de heróis. Uma ameaça de bomba no museu forçou a evacuação, e João se culpou. Talvez eu devesse parar. Sofia rebateu, parar é trair Rui. O apoio veio de inesperado. O professor de Sofia, um historiador idoso, ofereceu arquivos da universidade, revelando que Manuel financiara secretamente bolsas para jovens quer nos anos 80. Ele plantou sementes, disse o professor. Inspirado, João organizou um workshop na biblioteca, compartilhando histórias de amor proibido. Tomás falou de Miguel, Sofia de sua namorada, e estranhos se abriram, sendo uma rede viva. Mas o maior reviravolta veio em uma carta de um primo distante de Rui, vivendo em Faro. Meu tio mencionou uma filha legítima, negada por vergonha. Ela quer te conhecer. Ana, 40 anos, artista de cerâmica, chegou com olhos como os de Rui. Ele me escondeu para proteger, mas agora eu reivindico o legado. Sua presença trouxe conflito. Ana acusou Manuel de egoísmo por não buscar Rui mais cedo. João defendeu o avô, mas a discussão rachou o grupo temporariamente. Tomás mediou, sugerindo um memorial conjunto. Na cerimônia improvisada na capela, com Ana lendo um poema de Rui, João sentiu o passado se curar, mas um telefonema interrompeu. Os pais de João, em pânico, revelaram que o pai fora ameaçado por apoiadores de Vasco. Volte, por favor. O dilema rasgou João, cidade ou família. O dilema de João se tornou um furacão interno, girando entre lealdades fragmentadas. Ele pegou o trem para Lisboa novamente, desta vez com Tomás ao lado, um gesto de solidariedade que aquecia como sol de verão. A confeitaria estava fechada por reformas, mas o apartamento acima fervilhava de tensão. O pai, com um hematoma fresco no rosto de uma discussão com vizinhos conservadores, tentou minimizar. Não é nada, filho. Mas sua mãe não dorme. Teresa, pálida, serviu chá de camomila, mãos tremendo. Eles dizem que você trouxe maldição à família. Tomás, quieto, ofereceu, deixe-me ajudar. Eu sei de seguranças em Évora. O pai, relutante, aceitou, e pela primeira vez, viu Tomás não como intruso, mas aliado. Numa caminhada pelo Tejo, João confrontou o pai. Sua dor é real, mas a minha foi maior. Aprenda a lutar como eu aprendi. O pai assentiu, prometendo terapia familiar, um passo gigante para um homem de sua geração. De volta a Évora, Ana se integrou ao círculo, sua energia criativa transformando a vila em ateliê. Ela moldava cerâmicas com motivos de videiras e corações entrelaçados, inspiradas nos diários. Rui via beleza na quebra, dizia ela, e João via paralelos com sua própria vida rachada. Mas conflito surgiu quando Ana propôs confrontar Vasco pessoalmente. Ele deve ouvir de sangue de Rui. João hesitava, temendo violência emocional, mas Sofia apoiou, fechamento é necessário. Tomás, cauteloso, alertou, não reabra feridas sem curativo. A decisão levou a uma reunião tensa na prisão onde Vasco esperava julgamento. O ex-prefeito, envelhecido pela culpa, chorou ao ver Ana. Eu amava seu pai, à minha maneira torcida. Traí por pavor de mim mesmo. A confissão abalou Ana, que perdoou em lágrimas, mas João saiu abalado, questionando se a redenção era possível para todos. Nas relações, um teste veio com a primeira viagem de João e Tomás a Porto, para uma conferência GLBT. A cidade ribeirinha, com suas pontes iluminadas e vinho do Douro, era romântica, mas o passado de Tomás assombrou. Em um bar à beira-rio, ele avistou um ex-colega de Miguel, revivendo culpa. Eu poderia tê-lo salvado, murmurou. João, paciente, ouviu horas, abraçando-o sob as estrelas. Você salvou a mim. O amor se aprofundou em conversas nuas, sem armaduras, mas uma carta de Pedro chegou, oferta de livro conjunta. Pense nisso. Tomás viu, e embora confiasse, pediu, defina limites. João rasgou a carta, escolhendo clareza. A cidade pressionava.
Uma campanha para nomear uma rua em homenagem a Rui ganhou tração, mas opositores sabotavam com grafites homofóbicos. Sofia liderou limpezas, mas João, exausto, duvidou: estou destruindo mais que curando. Um encontro com o prefeito mudou isso, um homem progressista. Ele ofereceu apoio oficial para o memorial. Você acordou Évora de um sono longo. Inspirado, João planejou um festival: música, arte, histórias de amor quer. Ana contribuiu esculturas, Sofia curadoria, Tomás logística. Mas durante preparativos, uma doença súbita atingiu o pai de João, um infarto leve, ligado ao estresse. Ele voou para Lisboa, deixando Tomás sozinho com dúvidas: e se você for embora para sempre? Na capital, João velou o pai no hospital, o quarto cheirando a antisséptico e medo. Teresa sussurrava orações, mas João segurava a mão do pai, recordando a infância. Eu te amo como sou, disse. O pai, fraco, sorriu: eu sei agora. Recuperando-se, o pai insistiu que João ficasse em Évora, sua vida é lá. Com ele. De volta, João encontrou Tomás distante, ciúme fermentado pela ausência. Você escolhe sempre a família. A briga foi feroz, João gritando: você é minha família. A reconciliação veio em uma dança improvisada na cozinha, ao som de fado, corpos se movendo em sincronia frágil. O festival se aproximava, mas uma reviravolta: documentos falsos surgiram, alegando que Rui era espião. Pedro desmascarou como fraude de Vasco, mas o dano estava feito, dúvidas na mídia. João, no limite, considerou desistir, mas Ana o confrontou: Rui não fugiu. Não fuja você. Com apoio de Tomás, ele pressionou adiante, convidando sobreviventes da rede para falar. O festival de Sombras para Luz transformou a praça central de Évora em um caleidoscópio de cores e vozes. Barracas com azulejos pintados à mão por Ana exibiam poemas de Rui, músicos tocavam violas com letras de amor proibido, e um palco aberto convidava histórias pessoais. João, microfone em mão, abriu: esta não é só memória. É promessa. A multidão, diversa, famílias, quer jovens, veteranos, aplaudiu, mas sussurros de sabotagem pairavam. Sofia coordenava segurança, Tomás distribuía vinho simbólico de lágrimas doces. O sucesso inicial embriagou, com abraços e lágrimas partilhadas. Um sobrevivente da rede, um homem de 80 anos com tatuagem desbotada, contou: Manuel me salvou em 71. Hoje, eu salvo vocês com verdade. Mas o conflito irrompeu ao meio-dia. Um grupo de manifestantes liderados por um pastor local aliado a Vasco, invadiu com cartazes de pecado revelado. Gritos ecoaram, empurrões começaram, e uma garrafa voou, acertando Sofia no ombro. João pulou no palco, voz amplificada: isto é o que eles temem, nosso amor vivo. Tomás o protegeu, corpo como escudo, enquanto polícia dispersava o caos. Ferida mas feroz, Sofia gritou: eles perdem porque nós persistimos. O incidente viralizou, transformando o festival em símbolo nacional, mas deixou cicatrizes. Na vila, João tratou o braço de Sofia: culpa corroendo, meu legado traz dor. Ela rebateu: dor é o preço da mudança. Olhe os rostos hoje, eles brilham. Nas relações, a pressão testou limites. Os pais de João, recuperados, vieram ao festival, o pai mancando mas orgulhoso. Vê-lo aplaudir um speech que era de Tomás foi milagre, mas à noite, Teresa confidenciou a João: seu pai sonha com netos. Não pressure. João, ferido, confrontou o pai: amor não é barganha por herdeiros. O pai, arrependido, abraçou-o: eu aprendo devagar. Seja paciente. Com Tomás, a intimidade se aprofundou em conversas pós-caos, deitados no telhado sob estrelas. Você me faz forte, disse João. Tomás, vulnerável: e você me faz sonhar além da perda. Mas Pedro reapareceu, com uma oferta de documentário global. Juntos, mudaríamos o mundo. O flerte sutil irritou Tomás, levando a uma discussão: porque ele sempre volta. João, frustrado: porque eu sou visível agora. Mas meu coração é seu. A crise culminou em uma noite separada, João vagando pelas muralhas, questionando se amor suportava fama. Uma reviravolta veio com a absolvição parcial de Vasco, provas mostravam coação do regime, reduzindo pena. Ana, dividida, visitou na prisão, voltando com uma gravação: Vasco doando bens para o memorial de Rui. Redenção tardia, murmurou ela. João viu complexidade, mas o julgamento público continuou, com audiências televisionadas expondo hipocrisias. Sofia testemunhou sobre o backlash, sua coragem inspirando uma onda de saídas do armário locais. O grupo cresceu, com jovens que iam batendo à porta da vila por orientação. João, mentor relutante, encontrou propósito em guiá-los, e quando Manuel,
Mas o pico de tensão veio com uma ameaça direta, um pacote na porta, com fotos de João e Tomás beijando, marcadas com acabem ou paguem. Polícia investigou, ligando a remanescentes de Vasco, e João entrou em pânico, considerando fugir. Tomás o confrontou: fugir é o que eles querem. Lute comigo. A decisão veio em uma assembleia comunitária, onde João anunciou: não nos calarão. O apoio rugiu, mas internamente, ele duvidava. Uma ligação da mãe, seu pai piorou com o estresse, o puxou para Lisboa novamente, deixando Tomás com medo de abandono. No hospital, o pai, lúcido, disse: vá de volta. Sua revolução é maior que nós. Fortalecido, João retornou, encontrando Tomás organizando vigília contra ameaças. O abraço na estação foi elétrico, reafirmando laços. O festival terminou com um concerto ao luar, vozes unidas em canção de esperança. Mas o envelope final de Manuel, escondido na cerâmica de Ana, revelou o último segredo, uma doação anônima para Abrigos Quier, em nome de João. Continue o ciclo, lia-se. Lágrimas fluíram, e João soube que o clímax não era destruição, mas legado vivo. Com o festival ecoando como um hino não silenciado, Évora começou a se reconstruir. A rua nomeada Rui das Sombras foi inaugurada com faixas arco-íris e discursos de unidade, João cortando a fita ao lado de Ana e sobreviventes. A multidão, agora aliada, cantava, mas ele sentia o cansaço de batalhas invisíveis, noites insones questionando se a vitória valia as cicatrizes. Tomás notava, cozinhando refeições reconfortantes com ervas do jardim, sussurrando: você carregou o mundo. Deixe-me carregar você. Sua paciência era o contrapeso, transformando dor em ternura cotidiana, caminhadas manuais no vinhedo, onde mãos entrelaçadas colhiam frutos como memórias. O julgamento de Vasco trouxe closura agridoce. No tribunal abarrotado, com câmaras piscando, o ex-prefeito testemunhou, voz trêmula: eu roubei vidas por covardia. João, perdoe o que puder. A sentença, prisão suspensa com serviço comunitário no memorial, dividiu opiniões, mas João viu justiça restaurativa. Ana, reconciliada, organizou oficinas de arte com ele, moldando o passado em formas belas. Sofia, promovida na universidade por seu papel sobre a rede, namorava abertamente, inspirando João a sonhar com um futuro expandido. Talvez um podcast sobre histórias quer portuguesas, sugeriu ela. Ele riu, a ideia florescendo como semente. Com os pais, o arco se curvou para cura. Eles se mudaram temporariamente para Évora, ajudando na confeitaria local, pastéis de nata com toques alentejanos. O pai, em terapia, lia diários de Manuel, olhos se suavizando. Uma noite familiar, ao redor da mesa, ele ergueu taça, pelo filho que me ensinou a ver. Teresa abraçou Tomás como genro, e João, vendo-os rir, sentiu o ciclo quebrado. Mas um último conflito, uma oferta de emprego em Lisboa para João, curadoria de um museu GLBT. É o reconhecimento, disse o diretor. Tomás, orgulhoso mas temeroso, confessou: eu te seguiria, mas temo perder nossa raiz. João ponderou dias, caminhando sozinho pelas muralhas, pesando amor contra a ambição. A resposta veio em uma carta para si: raiz não prende, expande. Ele declinou o emprego, propondo a Tomás: fiquemos aqui, mas viajemos, construamos pontes. Pedro, o fantasma do flerte, fechou seu arco com graça. Enviou o livro publicado, Sombras Livres, a herança de Rui, dedicando a João e Tomás, para amores que iluminam. Sem rancor, eles o convidaram para um lançamento local, onde Pedro aplaudiu, olhos brilhando de amizade pura. Vocês venceram o que eu ainda busco, disse ele. A amizade floresceu, sem sombras. O grande closure veio no aniversário de um ano da Revelação, com um piquenique na capela restaurada, agora museu pequeno, financiado por doações. Amigos, família, comunidade reunida, João leu o manifesto final de Rui, voz firme: amor é a revolução eterna. Ana dançou com Sofia, pais de João brindaram com Tomás, e sob o sol poente, João puxou Tomás para um canto. Você é meu segredo melhor, não escondido, mas vivido. O beijo, profundo e sem pressa, selou não fim, mas começo. A cidade, outrora abalada, agora pulsava com aceitação, estátua de Rui erguida ao lado de heróis nomeados. Anos depois, a vila ecoava com risadas de uma vida tecida de fios resilientes. João e Tomás adotaram um cachorro órfão, batizado Manuel, e plantaram uma vinha de uvas raras, símbolo de frutos da dor. Sofia dirigia o documentário, premiada em festivais, enquanto os pais de João abriam uma filial care-friendly em Lisboa. O segredo herdado não abalara só a cidade, transformará almas, provando que amor, uma vez libertado, ecoa para sempre. E em Évora, sob céus amplos, João soube. Ele não era mais o garoto expulso, mas o homem que herdara, e dado,
um legado de luz.